Vamos fazer uma viagem no tempo, quase 100 anos para o passado, para a gente desvendar uma história que é real e bem sombria. A nossa fonte é uma única reportagem de jornal, lá de 1926. Então, vamos mergulhar nisso e ver o que as palavras e as imagens daquela época contam sobre um crime, um criminoso e a sociedade que julgou tudo isso. Para começar, olha só essa imagem. É forte, né? Não há uma foto, é uma ilustração, uma reconstituição. Era assim que os jornais daquele tempo passavam o drama, o horror dos acontecimentos. A cena é bem crua, direta, e já joga a gente bem no meio da tragédia que vamos analisar agora. Bom, a nossa primeira parte foca nos fatos. O que exatamente aconteceu naquele dia que abalou uma cidade inteira? Então, tudo começa aqui. 3 da tarde de um sábado numa cidade tranquila do interior de São Paulo. A reportagem faz questão de criar esse cenário de paz que estava prestes a ser quebrado da forma mais violenta possível. Um momento que com certeza ficou na memória local. E veja bem, o crime não foi um assassinato qualquer, foi um patricídio. O jornal usa essa palavra de propósito, porque um filho tirar a vida do próprio pai era, e ainda é, um dos tabus mais chocantes e profundos que existem. Agora, o que é muito interessante aqui é a linguagem. A manchete não mede palavras, um monstro. Não tem nenhuma dúvida, nenhuma ambiguidade. Desde o primeiro momento, a narrativa do jornal já constrói a imagem de uma figura desumana, praticamente guiando a opinião do público sobre quem era o assassino. Com o crime cometido, a história entra em outra fase, a perseguição. Vamos ver agora como as autoridades responderam a tudo isso. Essa linha do tempo mostra como tudo aconteceu muito rápido. Em menos de 48 horas, o crime acontece, a investigação já começa e o suspeito é encontrado. A reportagem descreve uma ação policial bem eficiente, determinada mesmo, que acabou com a captura do foragido. E a captura, essa tem um detalhe surpreendente. Depois de fugir para a mata, o José foi encontrado deitado, tranquilo, numa rede em uma pensão. Pensa na cena, um assassino relaxando, como se nada tivesse acontecido. Isso contrasta demais com a brutalidade do que ele fez. E já reforça a frieza que a gente vai ver a seguir. A captura leva, claro, ao clímax da reportagem, a confissão. E é bem aqui que a história fica ainda mais perturbadora. Pois é, esse é o ponto central, o motivo. Não foi por dinheiro, não foi uma briga no calor do momento, foi simplesmente porque não gostava dele. Essa confissão, que o jornal descreve como fria e cínica, mostra uma falta total de empatia, de remorso, que deixou até os investigadores da época chocados. E essa sequência de eventos revela a banalidade por trás do horror. Uma tarefa de casa, um pedido do pai, a recusa do filho, a irritação, mas o detalhe mais arrepiante é a espera. 12 horas. Isso tira o ato da categoria de impulso, de raiva, e transforma num plano premeditado, executado a sangue frio. E a violência não parou no pai. A reportagem ainda adiciona outra camada de crueldade. Antes de fugir, o José ameaçou a própria mãe, que testemunhou tudo, com um machado. Isso mostra que a fúria dele podia se voltar contra qualquer um. A confissão e todos esses detalhes do crime levantam uma questão, Isso foi um ato isolado ou já fazia parte de um padrão? Esse perfil aqui resume bem os fatos. O José não era um jovem impulsivo. Ele já tinha 42 anos. E o mais importante, ele já tinha um histórico de violência grave. Anos antes, ele já tinha sido preso por ferir outro homem. Fica claro que a brutalidade não era algo novo na vida dele. Com base nesse histórico todo e na ameaça direta à mãe, a justiça da época agiu. A prisão preventiva foi pedida não só como punição, mas como uma forma de proteção. A reportagem mostra um sistema legal preocupado em conter um indivíduo que era visto como perigoso para toda a sociedade. E assim, no fim da análise dessa única página de jornal, a gente fica com essa pergunta. Este documento não fala só sobre um crime, fala sobre como as histórias são contadas, como os monstros são criados pela imprensa e como a justiça, mesmo há um século, já tentava lidar com o lado mais sombrio da natureza humana.